Bom dia, gente. Bom dia. Segunda-feira chegou. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui. Mais uma jornada da semana se inicia, mais uma palavra para a nossa meditação, mais um devocional nessa manhã, nesse início de semana. Iniciar a semana ouvindo a palavra de Deus, meditando nas Escrituras. Tem coisa melhor? Não tem. Iniciar o seu dia buscando sabedoria do alto para continuar o nosso dia. Tem coisa melhor? Não tem. Então, a jornada da semana é para isso, para nós iniciarmos o nosso dia meditando na palavra de Deus, ouvindo o que as Escrituras têm a falar ao nosso coração. Essa semana nós vamos iniciar mais uma nova série. O tema desta série poderosíssima vai ser Crescendo em Meio aos Desertos. Crescendo em Meio aos Desertos. Então, nós vamos estar toda essa semana meditando nesse tema, nessa série, Crescendo em Meio aos Desertos. Deus tem uma palavra ao seu coração. Às vezes tem situações que nós vivenciamos, nós não entendemos. Às vezes Deus está nos preparando, nos amadurecendo, nos fazendo crescer para administrar algo que Ele quer colocar em nossas mãos. É importante a gente perceber esse cuidado de Deus em meio aos desertos também que a gente vivencia durante a nossa jornada aqui nessa terra. Eu quero iniciar com o texto aqui de Mateus capítulo número 4, nessa segunda-feira. Mateus 4, do 1 em diante, vai dizer assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou a uma cidade e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo de número: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostares e me adorares. E Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Então um texto fortíssimo aqui para a nossa meditação nesse início de semana, nessa segunda-feira. A tentação do Senhor Jesus no deserto. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Não se assuste, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo ali. Então, com essa série nesse início de semana, Crescendo em Meio aos Desertos, eu quero deixar bem claro para aqueles que seguem no canal e que não são crentes ainda. Deserto para nós é uma linguagem quando nós passamos lutas, quando nós passamos adversidade, escassez em nossa vida, nós damos por nome deserto. Então, é bem verdade que cada deserto ele tem o seu propósito. E o deserto ele traz para nós esse crescimento, esse amadurecimento. Então, nós percebemos claramente que Jesus ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo ele usa uma estratégia aqui para tentar o Senhor Jesus, e ele tem usado durante todos esse tempo, ele usou com Jesus e ele usa também com cada um de nós. Ele tenta fazer de tudo para você pensar que Deus não está com você. Essa é a estratégia do inimigo. Por que é importante essa palavra e essa série, Madaneta? Porque quem sabe nessa segunda-feira você está vivenciando algum deserto. E você, nesse deserto que você tem passado, você não entende essa situação. E aí vem os questionamentos, porque o inimigo vai tentar jogar dúvidas na sua mente. O inimigo vai tentar jogar setas na sua mente, a qual você vai pensar: mas cadê Deus? E por que Deus permite que eu passe essa situação? Será que é necessário eu passar isso? Então, são essas dúvidas que ele tenta lançar em meio aos desertos da vida que nós vivenciamos. Mas é bem verdade que no deserto o Senhor nos dá ferramenta. No deserto nós não estamos só. No deserto nós temos a palavra de Deus que nos norteia e nos direciona. E temos o Espírito Santo do Senhor também que fala conosco. Então, veja as perguntas que o diabo faz a Jesus. Ele diz, as dúvidas que ele tenta colocar na mente de Jesus. Ele diz: Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque tu estás com fome. Se tu és filho de Deus, ele diz: Olha,
Olha a dúvida que ele já está tentando jogar na mente do Senhor. Jesus usa a ferramenta que Deus dá no deserto, a palavra, e Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele vem com mais uma dúvida, mas se tu és filho de Deus, no verso de número 6, lança-te daqui e ele vai te proteger, tu não és filho de Deus? O diabo sempre vai jogar essa dúvida na nossa mente, quando nós passamos deserto. Mas por que tu estás passando isso? Tu não és filho de Deus? Quem disse que os filhos de Deus às vezes não passam escassez e dificuldades na vida? Quem disse que às vezes mesmo nós servindo a Deus não passamos certas dificuldades até para nos amadurecer, até para que nós venhamos crescer mais? Então, os desertos da vida, ele traz amadurecimento na vida do crente. Mas é bem verdade que o inimigo sempre vai tentar jogar na sua mente, na nossa mente, essa dúvida. Tu és filho de Deus, por que estás passando essa situação? E a Bíblia diz que Jesus vai usando ali a palavra de Deus e encerra dizendo, afasta de mim, Satanás, porque só o Senhor adorarás e não adorarás a outro Deus. O verso 11 diz, então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu acho lindo, o diabo se afasta e Lucas vai dizer, ele se afastou por um determinado tempo, depois ele volta, mas ele saiu e os anjos voltaram para servir ao Senhor. Então, quem sabe esse deserto que você tem vivenciado seja um tempo de aprendizado, amadurecimento e crescimento com o Senhor, e logo chegará o momento de você ser servido, não vou dizer pelos anjos, mas pela bênção que o Senhor tem preparado para a tua vida, para esse momento. Há uma preparação de Deus nos desertos. Não é em vão você vivenciar um deserto, uma escassez, há uma preparação de Deus no deserto que você tem passado. Então, saiba disso. O deserto, ele traz isso para nós, crescimento, amadurecimento e uma preparação para o que Deus tem preparado para nós. Ele já tem algo para nós e ele nos prepara para isso. Eu acho lindo Tiago, capítulo de número 4, verso 7, diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus se sujeitou a Deus aqui. Ele resistiu ao diabo. Resistiu como, irmão Adenildo? Usando a palavra de Deus. É a ferramenta que o Senhor nos dá nos desertos da vida. A palavra dele nos norteia, nos dá direção. Então Jesus se sujeitou a Deus, resistiu ao diabo e ele fugiu do Senhor Jesus. Então, tome essa palavra nessa segunda-feira. Tome posse dessa palavra nessa segunda-feira. Comece seu dia, mesmo que você esteja vivenciando o deserto, dizendo assim, eu estou vivenciando o deserto, mas isso é algo para meu amadurecimento. E Deus tem me dado ferramentas e escape em meio aos desertos da vida. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua segunda-feira, que Deus abençoe essa semana que se inicia. Amanhã tem mais jornada da semana. Amanhã vamos estar falando sobre Moisés, o propósito no deserto. Então, não perca, esteja conosco, não deixa de comentar, não deixa de interagir com a gente, fala conosco, comenta se a palavra está falando com você, se faz sentido para você aquilo que estamos pregando e colocando aqui, é importante para nós. Amém, meus amados, fica na paz, até amanhã, terça-feira, com mais uma palavra, mais uma meditação e mais uma edificação para nossas vidas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.